Quem foi Neemias? Muito mais do que um simples copeiro, ele era um homem que carregava em seu coração a esperança de um povo inteiro, uma história que começa nos corredores do poder persa e termina na reconstrução de uma nação. Imagine o contexto. Neemias era um judeu exilado, vivendo longe de sua terra natal, trabalhando no coração do Império Persa, o palácio do rei Artaxerxes. Seu cargo de copeiro não era apenas um trabalho comum. Era uma posição de extrema confiança e perigo. Diariamente ele provava a comida do rei, arriscando a própria vida para garantir que nenhum veneno chegasse à mesa real. Em uma sociedade onde servos raramente tinham voz, Neemias se destacava, não por poder ou riqueza, mas por seu caráter íntegro e sua profunda conexão espiritual. Ele não era apenas um servo físico, mas um homem de profunda dimensão interior, comprometido com seu povo e sua fé. A vida no palácio poderia ter sido confortável. Um trabalho seguro, próximo ao poder, com todas as necessidades básicas atendidas. Mas o coração de Neemias batia por algo muito maior que seu conforto pessoal. Ele carregava consigo a memória de sua terra, o sonho de seu povo. Antes de continuar o vídeo, pense se essa história está te ensinando algo valioso e fortalecendo sua fé. Imagine quantas vidas podem ser tocadas. Deixe seu like, comente amém e compartilhe essa mensagem após terminar de assistir. Um dia tudo mudou. Chegam notícias que destroem seu mundo interno. Mensageiros trazem relatos devastadores sobre Jerusalém, a cidade sagrada, o centro de sua identidade cultural e espiritual, estava completamente destruída. As muralhas derrubadas, os portões queimados, o povo disperso e desanimado. Essas notícias não foram simplesmente informações para Neemias. Foram um golpe profundo em sua alma. Enquanto muitos poderiam ter recebido tais notícias com resignação ou indiferença, Neemias foi tomado por uma tristeza que ia muito além de uma simples emoção passageira. Sua reação revela muito sobre quem ele era. Neemias não correu para fazer planos mirabolantes, não buscou recursos imediatos, não tentou resolver tudo com sua própria força. Sua primeira e mais importante ação foi voltar-se para Deus. Dias de oração e jejum se seguiram, um período de profunda conexão espiritual, de busca sincera pela direção divina. Neemias sabia que qualquer transformação verdadeira precisa começar não com estratégias humanas, mas com uma clara orientação celestial. Jejuar significava mais do que apenas não se alimentar. Era um ato de total dedicação, de esvaziamento de si mesmo para poder ser preenchido por uma visão maior. Cada momento de oração era uma declaração. Não confio em minha própria força, mas na direção de Deus. Essa postura de Neemias nos ensina uma lição profunda sobre liderança e transformação. Verdadeiras mudanças não começam com recursos, poder ou habilidades pessoais. Começam com uma conexão genuína com algo maior que nós mesmos. Ele era um homem que compreendia um princípio fundamental. Antes de agir, é preciso ouvir. Antes de reconstruir muros externos, é necessário restaurar muros internos. Sua força não vinha de seu cargo no palácio, mas de sua profunda relação espiritual. Neemias nos convida a refletir. Quantas vezes corremos para resolver problemas com nossa própria força, sem antes buscar orientação? Quantas vezes achamos que nossas estratégias são suficientes, sem reconhecer nossa limitação humana? A história desse copeiro nos mostra que não são os títulos, os recursos ou as habilidades que definem o verdadeiro líder. É a capacidade de se conectar com um propósito maior, de ouvir além do barulho das circunstâncias, de ter coragem para sonhar além do aparentemente possível. O momento decisivo havia chegado. Após dias de oração e jejum, Neemias sabia que precisava fazer algo além de apenas lamentar a situação de Jerusalém. Seu coração estava determinado, mas o caminho para reconstruir a cidade parecia impossível. No palácio do rei Artaxerxes, Neemias ocupava um cargo delicado e importante. Como copeiro real, estava constantemente próximo ao monarca mais poderoso da época.
Sua função exigia não apenas habilidade, mas uma confiança absoluta. Diariamente, ele provava a comida do rei, garantindo sua segurança. Mas naquele dia, Neemias carregava algo muito além de uma bandeja com alimentos. Carregava um sonho aparentemente impossível e uma coragem que ia muito além de sua posição de servo. Quando o rei o notou abatido, algo incomum aconteceu. Na cultura persa, era praticamente uma sentença de morte mostrar tristeza na presença do rei. O semblante do servo poderia ser interpretado como um insulto ou má vontade. Mas Artaxerxes, diferentemente do que se poderia esperar, perguntou o motivo de sua tristeza. Foi nesse momento crucial que Neemias revelou seu coração. Com respeito, mas também com uma clareza impressionante, ele contou sobre Jerusalém, sobre a cidade destruída, sobre seu povo sofrendo, sobre o sonho de reconstruir o que havia sido perdido. A coragem de Neemias era extraordinária. Um simples servo pedindo permissão para deixar seu cargo, viajar para uma cidade em ruínas e liderar um projeto de reconstrução. Qualquer outro rei poderia tê-lo dispensado ou punido por tal ousadia. Mas algo surpreendente aconteceu. O rei não apenas ouviu Neemias, mas foi tocado por sua súplica. Mais do que isso, concedeu tudo o que ele havia pedido. Não foi uma concessão relutante, mas um apoio completo e generoso. Artaxerxes forneceu a Neemias cartas oficiais de autorização. Documentos que seriam reconhecidos em todas as províncias, garantindo não apenas permissão, mas proteção e apoio para sua missão. Ele liberou recursos madeira para a construção, autorização para usar materiais das florestas reais, escoltas para proteger a viagem. A viagem de Neemias seria longa e desafiadora. Atravessar territórios inóspitos, enfrentar possíveis ataques, carregar consigo a esperança de reconstrução. Cada passo era uma declaração de fé, cada légua percorrida um testemunho de determinação. Quando finalmente avistou Jerusalém, o coração de Neemias deve ter se partido. A cidade que ele tanto amava, mesmo sem nunca tê-la visto pessoalmente, estava completamente destruída. Muralhas derrubadas, portões queimados, ruínas por todos os lados. Onde outros veriam apenas destruição, Neemias via potencial. Onde muitos teriam desistido, ele via uma oportunidade de restauração. Sua chegada não foi de derrota, mas de esperança renovada. Os habitantes locais, acostumados com anos de abandono e desânimo, provavelmente olhavam para esse recém-chegado com desconfiança. Um homem vestido com roupas de palácio, carregando cartas reais, falando em reconstrução quando tudo parecia perdido. Mas Neemias trazia algo muito mais poderoso que recursos materiais. Trazia uma visão, uma esperança, uma determinação que ia muito além das circunstâncias imediatas. Sua chegada marcaria o início de uma das mais impressionantes histórias de reconstrução da antiguidade. A jornada de Neemias nos ensina uma lição poderosa. Grandes sonhos não morrem diante de obstáculos. Eles precisam apenas de coragem, fé e a disposição de dar o primeiro passo, mesmo quando tudo parece impossível. Uma viagem que começou no luxuoso palácio persa terminaria transformando completamente o destino de um povo. E tudo isso começou com a coragem de um homem que se recusou a aceitar a derrota. A reconstrução de Jerusalém não seria uma tarefa simples. Quando Neemias chegou à cidade destruída, muitos já haviam perdido a esperança. Anos de abandono e derrocada tinham deixado marcas profundas no povo. Mas Neemias trazia consigo algo que nenhuma destruição poderia apagar: uma visão de restauração. Sua primeira ação foi reunir o povo. Não como um líder distante, mas como alguém profundamente comprometido com a causa. Ele olhou nos olhos de cada pessoa e disse: "Vemos a destruição, mas juntos podemos ver a reconstrução." Suas palavras não eram apenas discurso, eram um chamado à ação.
A estratégia de Neemias foi brilhante. Ele dividiu o trabalho de forma inteligente e inclusiva. Cada família, cada grupo tinha uma responsabilidade específica. Uns construíam muralhas, outros faziam portões. Sacerdotes, comerciantes, artesãos, todos tinham seu papel. Ninguém ficaria de fora dessa grande obra de restauração. Mas nem tudo seria fácil. Sambalate, Tobias e Gesem, inimigos declarados de Jerusalém, não ficariam parados. Eles zombavam do projeto, espalhavam rumores, tentavam desanimar o povo. Suas risadas e provocações eram constantes, suas ameaças uma realidade ameaçadora. Neemias não se abalou. Sua resposta foi uma combinação de determinação e estratégia. Metade dos trabalhadores construía, a outra metade ficava de guarda. Todos trabalhavam com uma ferramenta em uma mão e uma arma na outra. Vigilância constante seria a chave para o sucesso. As provocações eram constantes. Vocês acham que podem reconstruir isso? Zombavam Sambalate e seus companheiros. Isso é impossível. Mas cada bloco de pedra colocado era uma resposta silenciosa a essas zombarias. Cada metro de muralha erguido era um desafio à incredulidade. A motivação de Neemias era contagiante. Ele não apenas dava ordens, mas trabalhava junto. Seu exemplo mostrava que nenhuma tarefa era grande demais, nenhum desafio impossível de ser superado. Quando o cansaço chegava, suas palavras de encorajamento reavivavam o espírito do povo. Os desafios eram imensos: falta de recursos, ameaças externas, desânimo interno. Muitos teriam desistido, mas Neemias via além das circunstâncias imediatas. Sua visão ia muito além dos muros físicos. Ele via a reconstrução da identidade de um povo. Algo incrível aconteceu. Em apenas 52 dias, os muros foram completamente reconstruídos. Um tempo impressionantemente curto para uma tarefa que parecia impossível. Onde antes havia apenas ruínas, agora se erguia uma muralha forte e imponente. Mas a reconstrução ia muito além de pedras e argamassa. Cada bloco colocado era uma declaração de esperança. Cada metro de muralha representava a restauração da dignidade de um povo que havia sido esquecido e abandonado. Os inimigos ficaram atônitos. Sambalate, Tobias e Gesem viram seu plano de desmoralização completamente fracassado. A muralha não era apenas uma barreira física, mas um símbolo de resistência, de união, de restauração. O que tornou possível essa reconstrução não foram recursos extraordinários, não foi a habilidade de alguns poucos, foi o trabalho conjunto, a determinação inabalável, a liderança inspiradora de Neemias. Cada família, cada indivíduo, tinha consciência de que fazia parte de algo maior que si mesmo. Não estavam apenas construindo muros, estavam reconstruindo sua identidade, sua esperança, seu futuro. A história nos ensina uma lição poderosa. Grandes realizações não dependem de circunstâncias perfeitas. Dependem de pessoas unidas, lideradas por uma visão clara e determinação inabalável. Neemias provou que, quando um povo trabalha junto, verdadeiros milagres acontecem. A reconstrução física dos muros de Jerusalém era apenas o começo. Neemias sabia que, para verdadeiramente transformar a cidade, era necessário algo mais profundo, uma restauração espiritual que tocasse o coração do povo. Esdras, um escriba respeitado, foi chamado para um momento crucial. Em uma assembleia que reuniu homens, mulheres e todos capazes de entender, ele trouxe os pergaminhos da lei. O silêncio era absoluto quando começou a ler. Cada palavra ecoava como um sussurro de esperança. Cada versículo revelava o caminho que haviam abandonado. Algo extraordinário aconteceu naquele momento. Conforme as palavras eram lidas, o povo começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de profundo arrependimento. Eles compreenderam o quanto se haviam afastado de seus valores,
de sua identidade espiritual. A palavra de Deus tinha o poder de atravessar gerações, de tocar corações endurecidos. Neemias e Esdras não deixaram esse momento passar em branco. Incentivaram o povo a não apenas ouvir, mas a agir. Foi um momento de renovação, de recomeço. Cada pessoa fez um pacto solene de seguir fielmente os ensinamentos divinos, de viver de acordo com os princípios que haviam sido esquecidos. Mas a transformação não parou na dimensão espiritual. Neemias sabia que fé verdadeira se manifesta em ações concretas. Ele começou a combater as injustiças que existiam na sociedade. Nobres e ricos estavam explorando os mais pobres, cobrando juros abusivos, tomando terras e até vendendo membros de suas próprias famílias como escravos. Com coragem e determinação, Neemias enfrentou essas práticas. Ele confrontou os líderes, exigindo que devolvessem terras, perdoassem dívidas, libertassem escravos. Sua liderança mostrava que restauração verdadeira vai muito além de muros, passa pela justiça social, pelo cuidado com os mais vulneráveis. Os ensinamentos do livro de Neemias são verdadeiras lições de liderança e vida espiritual. Primeiro, a importância de uma liderança com propósito. Neemias não era um líder de títulos, mas de ações. Cada decisão, cada movimento era guiado por um propósito maior que si mesmo. Sua estratégia sempre começava com oração. Antes de qualquer ação importante, Neemias se voltava para Deus. Não confiava em sua própria sabedoria, mas buscava orientação divina. Cada desafio, cada decisão era precedida por um momento de conexão espiritual. O trabalho em equipe foi fundamental em sua jornada. A reconstrução de Jerusalém só foi possível porque todos participaram. Não havia espaço para individualismo ou competição. Cada pessoa tinha seu papel, sua responsabilidade. Unidos, realizaram o que parecia impossível. Quando enfrentou oposição, e foram muitas as tentativas de desestabilizar seu trabalho, Neemias nunca se abalou. Sambalate, Tobias e outros inimigos fizeram de tudo para impedir a reconstrução. Mas Neemias manteve o foco, a determinação, a coragem. Sua resistência era baseada não em força própria, mas em convicção profunda. A importância da palavra de Deus era central em sua visão. Neemias compreendia que a restauração física significava muito pouco sem uma restauração espiritual. Os muros de pedra eram importantes, mas os muros do coração eram essenciais. A leitura da lei, o arrependimento coletivo, o recomeço com os valores divinos, tudo isso era tão crucial quanto qualquer construção material. Sua história nos ensina que verdadeira liderança começa com uma conexão profunda, com um propósito maior. Valoriza cada pessoa e seu potencial. Não teme desafios ou oposição. Busca justiça e cuidado com os mais vulneráveis. Entende que transformação genuína começa no coração. Neemias nos convida a olhar além do aparente, a sonhar com restaurações que vão muito além do físico. Ele nos mostra que é possível reconstruir não apenas muros, mas vidas, comunidades, esperança. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha e comentar que história bíblica você gostaria de ver no próximo vídeo. Obrigado por assistir e Deus te abençoe.